Você sabia que algumas bebidas que consumimos quase todos os dias podem estar prejudicando os seus rins de uma forma silenciosa? Não estamos falando de bebidas exóticas ou de difícil acesso, mas aquelas que são quase essenciais na rotina de muita gente. Café, refrigerante, sucos industrializados, energéticos e até mesmo bebidas alcoólicas. Você pode não perceber, mas elas podem estar colocando sua saúde renal em risco. E o pior, você pode estar fazendo isso todos os dias sem saber. Neste vídeo, vamos explorar a verdade chocante sobre essas bebidas comuns e como elas afetam seus rins. 1. Café, o vilão silencioso. Quem não adora um bom café logo pela manhã? Ele nos dá aquela sensação de energia, clareza mental e disposição para encarar o dia. Mas você sabia que, quando consumido em excesso, esse hábito aparentemente inofensivo pode ser um grande vilão para os seus rins? O café é naturalmente diurético, o que significa que ele aumenta a produção de urina. Isso pode ser problemático, pois o aumento da diurese força os rins a trabalharem mais intensamente para filtrar os líquidos do corpo. Em doses moderadas, o café pode até ajudar na hidratação e na digestão, mas quando consumido em grandes quantidades, o efeito diurético pode sobrecarregar os rins e colocar sua saúde renal em risco. Estudos médicos indicam que o consumo excessivo de cafeína pode acelerar a perda de função renal ao longo do tempo. A cafeína tem a capacidade de aumentar a pressão arterial, e a pressão alta é uma das principais causas de doenças renais crônicas. Além disso, o consumo diário de grandes quantidades de café pode prejudicar a filtragem de resíduos e toxinas, fazendo com que os rins trabalhem mais do que o necessário. Isso é especialmente perigoso para quem já tem uma predisposição para problemas renais, como aqueles com histórico familiar de doenças nos rins ou com condições como diabetes e hipertensão. Por mais que o café seja um companheiro diário para muitos, é essencial entender que a quantidade importa. Tomar um café de vez em quando não deve ser um problema, mas o hábito de consumir várias xícaras por dia pode ter consequências. Não se trata apenas de um simples estímulo para se manter acordado, mas sim de um hábito que exige um cuidado maior com a saúde renal. Em termos simples, aquele cafezinho que você toma várias vezes ao longo do dia pode estar prejudicando seus rins mais do que você imagina, especialmente se você não fizer escolhas conscientes sobre a quantidade que consome. 2. Refrigerantes, o açúcar que desidrata. Os refrigerantes são uma das bebidas mais consumidas no mundo, e sua popularidade é inegável. No entanto, essa bebida doce e refrescante tem um impacto profundamente negativo na saúde dos rins. O alto teor de açúcar e o excesso de sódio presentes nos refrigerantes aumentam significativamente o risco de doenças renais. Quando consumidos com frequência, esses ingredientes sobrecarregam os rins, forçando-os a trabalhar além da sua capacidade. O açúcar, além de ser um grande vilão para a saúde em geral, também desempenha um papel crucial na deterioração da função renal. O consumo excessivo de açúcar pode levar à obesidade e ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, condições que afetam diretamente os rins, comprometendo sua capacidade de filtrar o sangue e remover toxinas do corpo. Além disso, o açúcar em excesso pode desencadear um aumento nos níveis de insulina e gerar um efeito inflamatório crônico no organismo. Esse tipo de inflamação é especialmente prejudicial para os rins, pois pode levar a uma condição chamada nefropatia diabética, onde os pequenos vasos sanguíneos nos rins ficam danificados e não conseguem filtrar adequadamente os resíduos. Com o tempo, isso pode evoluir para a insuficiência renal. Muitos optam pelos refrigerantes dietéticos, acreditando que são uma alternativa mais saudável. No entanto, esses produtos contêm adoçantes artificiais, que também podem causar danos aos rins. Embora esses adoçantes não elevem o nível de açúcar no sangue, eles podem sobrecarregar o sistema renal, já que o corpo precisa processá-los de maneira diferente. Estudos mostram que o consumo frequente de adoçantes artificiais pode estar relacionado a um aumento no risco de doenças renais crônicas, uma vez que esses compostos químicos exigem um esforço adicional dos rins para sua metabolização. Em resumo, se você consome refrigerante regularmente, pode estar colocando uma carga extra em seus rins. Embora o consumo ocasional não seja tão problemático,
a ingestão frequente e em grandes quantidades pode resultar em sérios danos a longo prazo. A combinação de açúcar, sódio e adoçantes artificiais cria um ambiente tóxico para os rins, que trabalham incansavelmente para filtrar todas essas substâncias. Assim, ao escolher refrigerante, lembre-se de que seus rins estão pagando o preço por cada lata ou garrafa que você consome. 3. Sucos industrializados, o inimigo oculto do potássio. Os sucos de frutas são frequentemente considerados uma opção saudável para complementar nossa dieta, mas quando se trata dos sucos industrializados, a realidade é bem diferente. Esses produtos, que muitas vezes encontramos nas prateleiras dos supermercados, são carregados de açúcar adicionado, conservantes, na maioria das vezes, contêm pouca ou nenhuma fruta real. O açúcar extra é especialmente problemático para os rins, pois ele pode contribuir para o aumento da pressão arterial e da inflamação, fatores que aceleram o desgaste renal ao longo do tempo. Além disso, muitos desses sucos também são ricos em sódio, que pode piorar a função renal, principalmente em pessoas que já têm algum tipo de comprometimento nos rins. Mas o que torna os sucos industrializados ainda mais prejudiciais é o fato de que eles podem conter uma quantidade excessiva de potássio, que, embora seja um mineral essencial para o corpo, pode se tornar perigoso quando consumido em grandes quantidades. Para pessoas com problemas renais, os rins não conseguem filtrar o excesso de potássio adequadamente, o que pode levar a uma condição chamada hipercalemia, que é o acúmulo de potássio no sangue. Isso pode resultar em sérios problemas de saúde, como arritmias cardíacas e, em casos graves, até a parada cardíaca. Algumas frutas presentes em sucos industrializados, como laranja, banana e abacaxi, possuem níveis elevados de potássio, e quando consumidos em grandes quantidades através desses sucos, podem ser perigosos para quem tem predisposição a doenças renais. Embora o suco de frutas fresco feito em casa possa ser uma opção saudável e nutritiva, o suco industrializado representa uma verdadeira armadilha para a saúde renal. As versões comerciais dessas bebidas podem ser repletas de substâncias que fazem mais mal do que bem. Portanto, se você já tem tendência a problemas nos rins ou se deseja preservar a saúde renal a longo prazo, é melhor evitar sucos prontos e optar pelos naturais, feitos de frutas frescas e consumidos com moderação. Esse simples ajuste na escolha das bebidas pode fazer uma grande diferença para a saúde dos seus rins e para o equilíbrio do seu organismo como um todo. 4. Energéticos, a sobrecarga de cafeína e químicos. Os energéticos são frequentemente usados como uma solução rápida para quem precisa de um impulso de energia, especialmente em momentos de cansaço extremo ou quando há necessidade de manter a produtividade alta. No entanto, por trás dessa promessa de energia instantânea, os energéticos contêm uma combinação perigosa de substâncias químicas, incluindo grandes doses de cafeína, açúcar e outros estimulantes, que podem ter sérias consequências para os rins. Embora a cafeína tenha um efeito estimulante, aumentando temporariamente os níveis de alerta e energia, o consumo excessivo dessa substância pode colocar uma enorme pressão sobre os rins. A cafeína é diurética, ou seja, aumenta a produção de urina, o que em excesso pode causar desidratação, um dos principais fatores que contribuem para o estresse renal. A desidratação não é o único risco relacionado ao consumo de energéticos. Esses produtos também contêm uma quantidade significativa de açúcar e adoçantes artificiais, o que pode contribuir para o aumento da pressão arterial e sobrecarregar ainda mais os rins. A hipertensão, por sua vez, é uma das principais causas de insuficiência renal crônica, pois causa danos aos vasos sanguíneos dos rins, dificultando sua capacidade de filtrar os resíduos do sangue. Além disso, outros estimulantes presentes nos energéticos, como a taurina e o guaraná, podem potencializar os efeitos da cafeína, aumentando ainda mais o risco de sobrecarga renal e elevando a probabilidade de danos a longo prazo. Estudos científicos apontam que o consumo constante e excessivo de energéticos pode aumentar significativamente o risco de insuficiência renal, especialmente em pessoas que já possuem predisposição a problemas renais ou condições como pressão alta ou diabetes. Além disso, o impacto cumulativo desses produtos pode afetar a função renal, prejudicando a capacidade do organismo de eliminar toxinas e mantendo o corpo em um estado constante de estresse. Em um curto período de tempo,
A ingestão frequente desses líquidos pode prejudicar a saúde de forma irreversível. Se você é um consumidor regular de energéticos, talvez seja hora de repensar seus hábitos e considerar alternativas mais saudáveis. Trocar os energéticos por opções naturais, como água, sucos naturais ou chá verde, pode ser uma forma eficaz de manter os níveis de energia sem comprometer a saúde dos seus rins e do seu corpo em geral. Lembre-se de que a busca por energia rápida pode ter consequências a longo prazo, e cuidar dos rins é essencial para uma saúde duradoura. 5. Bebidas alcoólicas, o efeito da desidratação e das toxinas. O álcool é uma das bebidas mais consumidas mundialmente, e muitos de nós estamos acostumados a associá-lo a momentos de socialização e relaxamento. No entanto, em excesso, o álcool pode ter um impacto extremamente prejudicial para a saúde dos rins. A principal preocupação com o consumo de bebidas alcoólicas é que o álcool é um potente desidratante. Ao ser metabolizado, ele interfere na função dos rins, levando à perda excessiva de água e eletrólitos importantes para o bom funcionamento do organismo. Esse processo de desidratação pode sobrecarregar os rins, dificultando sua função de filtração e eliminação de resíduos e toxinas do corpo. Além de desidratar, o álcool também libera toxinas durante o processo de metabolização que precisam ser filtradas pelos rins, o que aumenta o esforço desses órgãos para manter o equilíbrio do corpo. Essas toxinas, quando não eliminadas adequadamente, podem se acumular no organismo e causar danos ao longo do tempo. Em casos de consumo excessivo, essa sobrecarga pode contribuir para o desenvolvimento de doenças renais crônicas, pois os rins começam a perder sua capacidade de filtrar eficientemente os resíduos e manter o equilíbrio hídrico. Mas o impacto negativo do álcool nos rins não está restrito apenas ao consumo excessivo. Até mesmo o consumo moderado e regular de álcool pode prejudicar a saúde renal ao longo do tempo. Outro fator importante é o vínculo entre o consumo excessivo de álcool e o aumento da pressão arterial ou hipertensão. A hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica, pois a pressão alta danifica os vasos sanguíneos dos rins, reduzindo sua capacidade de filtrar o sangue de maneira eficiente. O álcool pode aumentar a pressão arterial, exacerbando os efeitos negativos sobre os rins. Em pessoas com predisposição à hipertensão ou doenças renais, o consumo regular de álcool pode acelerar o desenvolvimento de problemas renais sérios. Portanto, mesmo que você não seja um bebedor frequente ou excessivo, é importante entender os riscos que o consumo regular de álcool pode trazer para a saúde renal. Moderar o consumo de bebidas alcoólicas e dar atenção ao equilíbrio hídrico do corpo pode ajudar a proteger os rins e prevenir complicações futuras. O álcool pode ser desfrutado com responsabilidade, mas é essencial estar ciente dos seus efeitos e tomar decisões conscientes sobre seu impacto na saúde a longo prazo. Agora que você sabe os danos que essas bebidas podem causar aos seus rins, o que você pode fazer para protegê-los? Comece fazendo escolhas mais conscientes, como reduzir a ingestão de café, refrigerantes, energéticos e bebidas alcoólicas, e optar por água, chá de ervas ou sucos naturais. Lembre-se, a saúde dos seus rins depende do cuidado que você tem com seu corpo hoje. Adote hábitos saudáveis e dê aos seus rins a proteção que eles merecem. Cuide do seu corpo, e ele cuidará de você.